Sejam todos bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra, um momento semanal em que nós paramos para estudar um trecho da Palavra de Deus, e é interessante que esse trecho é estudado pelo mundo inteiro. Então hoje nós vamos estudar um trecho do livro de Josué, cujo título é Deus luta por vocês. E para isso nós temos a companhia do Anderson. Obrigada por ter aceito o convite. E hoje nós vamos estudar um trecho muito interessante falando sobre as dificuldades que Josué teve como líder. Você pode orar por nós? Vamos orar? Grandioso Deus, estamos felizes por estar aqui para estudarmos a Tua Palavra. É um tema interessante e queremos aprender de Ti, sobre tudo isso que a Bíblia nos mostra. Fica conosco, com as pessoas que nos assistem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse, o título do nosso estudo dessa semana é Deus luta por vocês. O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante da semana, se encontra em Josué, capítulo 10, verso 42, e diz assim: E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Aqui nós vemos que Deus pelejava por Israel no momento em que os israelitas estavam conquistando a terra de Canaã. O objetivo não era que eles conquistassem a terra, mas que a terra era uma conquista de Deus. Eles deixavam muito claro isso, Moisés deixava muito claro e Josué seguiu a mesma linha, de mostrar que a conquista, as vantagens, tudo que eles ganhariam não era deles, era de Deus, né? E eu achei muito interessante essa parte aqui. Deixa eu marcar aqui. Tem um trecho muito interessante do livro Patriarcas e Profetas que diz assim: Os habitantes de Canaã tinham recebido muitas oportunidades para se arrepender. 40 anos antes, a abertura do Mar Vermelho e o juízo sobre o Egito tinham testificado do poder supremo do Deus de Israel. E então a destruição dos reis de Midian, de Gileade, de Bazã, tinha mais uma vez mostrado que Jeová era superior a todos os deuses. Então nós vemos aqui que Deus, ele fez a sua parte, ele deu muito tempo para as pessoas se arrependerem, para as pessoas voltarem para Deus, mas elas continuavam se afastando, continuavam longe do Senhor. Aí chegou uma hora que ele tinha que destruí-los. E essa destruição, ela chama muita atenção, porque Deus orientou a Moisés que era para destruir tudo. Mulheres, animais, crianças. E isso às vezes deixa a gente meio assustado. Onde já se viu destruir mulheres, destruir criança? Mas como que era, Anderson, a religião dos cananitas? Justificava essa atitude radical? O negócio é complicado, é um tema difícil, porque a gente vê que quando fala de morte, ainda mais quando envolve crianças e animais, hoje em dia, né? Hoje em dia está muito em alta esse negócio, né? Você chutar um cachorro já era, é melhor você chutar um ser humano do que chutar um cachorro. Então, quando a gente vê para esses assuntos aqui, tirando a brincadeira, mas quando a gente vê para esse assunto, qual era a terra prometida? A terra de Canaã. Então a gente vê que o objetivo final não era tirar o povo dali, não, eu vou tirar vocês e colocar o povo de Israel. Na verdade, Deus queria que o povo de Canaã e todos os outros povos a qual Israel ia passando, era na verdade uma conversão. O povo de Israel deveria ser o quê? Uma luz diante daquele Oriente, da terra, daquela região oriental ali. Então, assim como hoje somos luzes para onde passamos e onde vivemos, o povo de Israel deveria ser luz para aquele povo daquela época. E o objetivo principal de Deus era exatamente converter todos os povos, inclusive onde seria a terra prometida, onde era a terra prometida, Canaã. E a gente vê alguns detalhes sobre esse povo. Era uma religião bem, vamos dizer assim, totalmente contrária àquilo que a gente acredita. Eles acreditavam que as coisas naturais dependiam exatamente das alegrias dos deuses deles. Por exemplo, o deus macho, o deus fêmea. Então, se eles tivessem uma relação sexual, então eles estariam felizes. Então, isso traria fertilidade não só para os deuses, terra, né? Mas também para a terra. Então, o fato deles estarem tendo uma relação lá em cima, vamos dizer assim, no ponto de vista Deus, né, um nível acima, eles também estariam felizes aqui embaixo, porque a fertilidade seria
da terra também. Então, pensando nisso, a adoração desse povo era exatamente em orgias. O homem, mulher, e aí também tinha a matança de crianças, não é à toa que isso aí, a arqueologia prova isso aí, que existem potes com ossos infantis naquela região, e esses ossos estavam realmente como se fosse assim, não seria amassados, porque osso não se amassa, mas como se fosse prensados, né? Moídos. Então foram encontrando coisas durante o tempo para mostrar quem era realmente aquele povo de Canaã. Então isso eram algumas características que o povo tinha. Primeiro, as orgias nas adorações, porque isso deixaria os deuses deles felizes, e os outros seriam a oferecer às crianças, seus filhos primogênitos, em adoração aos seus deuses. Isso realmente deixava os seus deuses felizes. Então isso era mais ou menos como vivia o povo de Canaã, né? A religião deles. Uma coisa que me chama a atenção, que o articulista escreveu aqui, diz assim: uma nação jamais alcançará níveis morais mais altos do que os dos deuses que adora. Então, como você falou, né, se lá em cima eles imaginavam que os deuses, entre aspas, demônios, né, estavam tendo uma orgia, por que não ter aqui embaixo para agradar os deuses e assim fertilizar a terra? Eu vi uma amostra, um post de arqueologia que eu achei muito interessante, que eles fazem o deus Moloque, né, com um deus bem grande, alto, mas de ferro. E ele coloca as duas mãos assim estendidas e juntas. E aí, debaixo dessas mãos, eles acendiam um fogaréu. E aí, os pais colocavam as crianças em cima desse fogaréu. Então, imagina, você é pai. Como que você teria coragem de pegar o seu filho e colocar ali, sabendo que ele vai ficar cozido ali? Imagina, um fogaréu no ferro. Aquelas, assim, são coisas que, para nós, quando a gente vê, nossa, Deus mandou matar crianças, idosos, mas assim, a corrupção era tão grande que amor esquece. Né? Eles não tinham mais esse senso, esse conceito atual de amor. Né? E eles faziam isso assim, naturalmente, né? Porque eles tinham que oferecer um sacrifício para o deus Moloque. Né? Aqui tem um comentário. No último parágrafo fala o seguinte: a eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão repentina, tomada por Deus, no momento que estava prestes a dar a terra de Canaã aos israelitas. Não foi nada repentino. Tira eles daí. Não foi isso. Na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, durante o qual tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter por meio do testemunho dos patriarcas que viveram entre eles. Os cananeus tiveram todas as oportunidades, mas obviamente as desperdiçaram e continuaram em suas práticas abomináveis, até que o Senhor precisou pôr fim a tudo isso, né? Do mesmo jeito, o mundo atual, né? Vai ter um momento que vai ter que colocar um fim, porque vai passar do limite da graça de Deus, né? Das misericórdias. E aí, a única forma de acabar com o pecado é destruindo o pecado. Né? Isso me faz lembrar, eu não sei em que momento você está assistindo essa programação, mas no momento hoje, nós estamos com uma guerra de Israel contra o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, grupos terroristas. E eu vi uma entrevista em algum momento que a pessoa falou assim: gente, as pessoas foram sequestradas no dia 7 de outubro de 2023. Se no dia 8 de outubro os reféns tivessem sido devolvidos, teria tido guerra. Mas as pessoas ficam assim, e foge daqui, e foge dali, simplesmente para assim, montar aquela situação. E é exatamente o que acontecia naquela época. As pessoas não querem ter paz. É como se a paz pudesse ser obtida através da guerra. E não é isso que acontece. Então, assim, fica um perseguindo o outro, arrumando razões para questionar a autoridade do outro, assim, o pecado do outro, e isso faz com que Deus vai se afastando cada vez mais. E isso trouxe, né, de fato, essas guerras de uma forma assim absurda, né? E essas evidências que você falou mostram bem isso. E aí a gente volta na pergunta inicial, né? Por que Israel fazia tantas guerras, né? E aqui o articulista fala assim: em contraste com as guerras imperialistas de engrandecimento próprio tão comuns no mundo antigo ou no nosso mundo atual, as guerras de Israel não tinham o objetivo de alcançar glória para o povo, mas de estabelecer a justiça e a paz de Deus dentro daquele território. Então Deus escolheu um território
em que era assim, digamos, a intersecção do mundo inteiro, né? Todas as caravanas, todas as viagens assim de negócios ou de venda de especiarias ou de transporte de escravos, tudo passava por ali. E aí a gente volta na sua fala, né? Que o objetivo de Deus é que eles fossem luz e sal exatamente para isso. Né, para que eles ficassem ali e pudessem testemunhar do Deus de Israel. E isso deu certo em alguns momentos. A gente vê a visita da rainha de Sabá indo para conhecer Salomão, porque ela ouviu falar da sabedoria dele. A gente vê que teve alguns momentos que as coisas funcionaram, mas na maioria das vezes, o tempo todo, a maior parte do tempo, infelizmente não deu certo, né? Porque tudo que envolve ser humano acaba ficando mais complicado do que se simplesmente Deus fizesse o juízo de uma vez, né? Hoje em dia a gente também vê um tal de guerra santa, né? Cada um devendo... Exatamente. Cada um querendo falar que está com a verdade, vamos dizer assim. E isso é natural do ser humano. Eu estou certo, você está errado. A minha verdade é a minha verdade, a sua verdade está errada. Então e aí as guerras surgem. E aí de repente 1, 2, 3 anos passam e as guerras estão lá, matando pessoas. São coisas totalmente diferentes. O mundo hoje, o mundo atual, ele vai ter um fim. E isso devido ao juízo de Deus. Deus está dando oportunidade às pessoas das diversas formas, inclusive a internet é uma delas, que tem alcançado inúmeras pessoas que a gente não tem nem ideia. Inclusive esse vídeo aqui, para quantas pessoas pode estar chegando? Não sei. Pode estar... 100 pessoas assistiram, mas quantas dessas pessoas retransmitiram isso? Quantas compartilharam? Quantos likes foram dados para que o vídeo fosse mais à frente, o YouTube entendesse que era bom e passasse para frente mais ainda. Então essa é uma mensagem, um vídeo curto, são em torno de 30 minutos, mas que pode chegar a uma pessoa que está lá em outro lado do mundo. Isso é muito comum, e às vezes quando a gente recebe mensagens lá que eu sou de tal país. Isso é fascinante, muito comum. Você, né? que é dessa área da mídia aqui da igreja, você vê isso muito fácil. Então a gente vê que a mensagem vai se propagando. Nesse tempo aqui, Deus dava oportunidade para os povos. Existiam guerras, com certeza. Pessoas morriam. Mas eram dadas inúmeras oportunidades. E existem, como você falou, inúmeros casos. E as pessoas ouviam daquele povo de Israel, ouviam do Deus verdadeiro, ouviam de tudo que acontecia. E o objetivo principal de Deus era que aquele povo fosse convertido e viesse para o seu povo. Na toa aconteceu isso com outras pessoas, né? Aquela mulher que foi... A nação foi invadida. Sobe aqui, fica aqui guardada aqui dentro do meu quarto. E era uma mulher que ninguém a via com bons olhos. De repente, Raabe entra no povo de Deus. Então, a gente vê que pessoas foram convertidas. Isso era o objetivo principal de Deus, a conversão dos povos e não a sua destruição. Só que chega um limite, como foi Sodoma e Gomorra, que era outro exemplo, que eles fossem convertidos. E no fim, a gente sabe o que aconteceu, né? Então, o objetivo sempre principal de Deus é a salvação. Mas, em algum momento, inclusive da nossa história atual, isso vai ter que ter um fim. Porque senão a gente vai viver em pecado eternamente, né? E assim, tem que ter um fim, porque as coisas estão, assim, você fala assim, não tem como ficar pior. Fica. Não tem como acontecer alguma coisa que pior do que isso é o fundo do poço, piora, né? E as pessoas têm essa imagem também porque elas veem a Deus como guerreiro. E o articulista diz assim, dizer que Yahvé é guerreiro significa que como juiz ele está comprometido em implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo do seu caráter. O único objetivo do Senhor é esse, manter as pessoas dentro da lei. Porque se você obedece os mandamentos, se você obedece a lei de Deus, você está em paz. E se você está em paz com você e com o próximo, não há guerras, não há discussões, não há morte. Então, assim, isso faz com que as pessoas elas tivessem uma vida mais tranquila. Esse era o objetivo de Deus. Mas, infelizmente, não só o povo de Israel falhava, como os povos das outras nações. O povo, ao invés de enxergar a Deus como assim a solução para os problemas, o que eles viam? Nós somos os privilegiados. Nossa, Deus nos ama a tal ponto. E aí deturpou mais uma vez
o sonho de Deus para o povo de Israel e para a nossa nação, para o mundo como um todo. E aí a gente entra num aspecto que eu acho muito interessante, que é o tal do endurecimento do coração. Quando Deus fala que, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus endureceu o coração dos cananitas, o que a Bíblia quer realmente dizer sobre isso? Eu estava procurando aqui, Êxodo 23, 28 a 30, fala o seguinte: também enviareis vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, cananeus, beteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejam multiplicados e possuas a terra por herança. A execução da vontade de Deus sempre foi estendida, ela não é sempre repentina. Longanimidade. Exatamente, essa é a palavra certa. Quando você falou agora do Faraó e outros casos aqui, no caso do povo de Canaã também, que teve que ser aniquilado, extinguido realmente, porque não voltou-se para Deus. Quando a gente pensa em endurecimento de coração, eu penso no meu tempo aqui atual, que vivemos, como as respostas negativas aos apelos do Espírito Santo. Então, quanto mais eu respondo negativamente aos apelos do Espírito Santo, mais meu coração se fecha. Então, ao ponto de que a cada dia eu vou me distanciando dele. Ele vem atrás de mim e eu vou dando passo para trás. Ele vem e eu vou dando passo para trás. Até que essa distância vai aumentando. Então, quando eu penso em endurecimento de coração, eu penso exatamente o Espírito Santo me falando e eu dizendo não. Eu não quero isso. Isso não é verdade. Isso não pode ser para a minha vida. Pode ser para dela, não para a minha. Então, eu penso dessa forma. Então, meu coração vai se fechando. Meu coração vai endurecendo. E é a tal ponto de que o Espírito Santo não consegue mais falar comigo porque eu estou totalmente fechado. E o versículo principal de Apocalipse que a gente conhece, para a última igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. O Espírito Santo está constantemente ali falando no meu coração. Se eu abrir a porta, Jesus Cristo entrará. O Espírito Santo entrará na minha vida. Entrará na minha vida. Ele não chega arrombando, mas ele chega batendo, chega falando: estou aqui, posso entrar. Eu lembro de uma ilustração que a gente tinha quando era criança. Lembra que tem uma porta que não tem a fechadura do lado de fora? E Deus só fica batendo, né? É uma ilustração tão simples, mas é exatamente isso, né? E esse endurecimento, é importante nós reforçarmos que o endurecimento do pecado contra o Espírito Santo não é que o Espírito não fala mais. Ele continua falando, que nem você frisou. Mas a pessoa ela vai se afastando tanto que ela não ouve. Né? O Espírito ela vê as coisas e ela não consegue ouvir. E isso mostra quão duro está aquele coração. Né? Eu acho que eu já até contei essa história aqui. Eu lembro uma vez do Dr. Sanli, quando se converteu, ele queria mostrar para os filhos a natureza, o amor de Deus através da natureza, e ele levou os filhos nas cataratas do Niágara, né? E os filhos olharam e ele: olha que beleza, a criação de Deus, olha que coisa linda, tal. Aí os filhos olharam para ele: pai, é pedra e água, né? Então, assim, você vê totalmente a diferença de alguém que está envolvido espiritualmente numa situação e outra pessoa que simplesmente está fisicamente. E muitas vezes no mundo de hoje a gente enxerga dessa forma, né? E aí a gente entra numa questão que eu acho assim, que é o que mais preocupa as pessoas. Tá, Deus queria a terra, você mesmo falou, né? Deus queria que as pessoas tivessem o território. Então, por que as pessoas precisaram ser destruídas? Aí o articulista coloca uma palavra hebraica aqui, erem. O termo hebraico usado para descrever a destruição de pessoas na guerra é erem. Essa palavra se refere ao que é condenado, amaldiçoado ou entregue à destruição. É o que em muitas Bíblias a gente vê escrito como anátema, né, que é traduzido para a nossa língua dessa forma. Se refere a colocar pessoas, animais ou objetos de maneira completa e irrevogável dentro do domínio exclusivo de Deus, o que na guerra envolvia, na maioria dos casos, a sua destruição. É o mesmo que vai acontecer nos últimos tempos. O objetivo de Deus, quando Jesus voltar, é destruir o pecado.
Só que tem pessoas que estão tão arraigadas ao pecado que ele vai ter que destruir essas pessoas, porque elas estão ligadas demais ao pecado. Tem pessoas que, se Deus hoje transferisse para o céu, elas iam se sentir péssimas. Imagina um lugar, um ladrão ir num lugar em que ninguém rouba ninguém, sabe? Uma pessoa mentirosa vai para um lugar onde só se fala a verdade. Ela vai se sentir muito mal. Por isso que no Velho Testamento nós temos um tema que fala assim, um texto que fala que Deus vai fazer a sua obra, a sua estranha obra, porque Deus não queria destruir ninguém. Né? Muitas vezes nós cristãos dividimos assim o mundo entre nós e eles, aqueles que não aceitaram a Jesus. Mas para Deus, nós estamos todos debaixo do mesmo guarda-chuva, são todos filhos. Né? Não existe diferença entre as pessoas. Para eles, o sonho dele era que todos fossem salvos. Se, por exemplo, a gente, em algum momento, vai estudar a história dos gibeonitas. Os gibeonitas eram um povo de Canaã que falou, não, o povo de Israel está certo, e nós vamos nos render a eles, e aí nós não vamos ser mortos. Eles teriam direito à vida, foi uma escolha deles, e o restante do povo, eles tinham a mesma opção. O problema é que eles não queriam essa opção. Né? Eles estavam tão apegados ao pecado que eles queriam essa vida de pecado. Né? Mesmo que você falar para uma pessoa que todo fim de semana sai na sexta-feira à noite para a balada e volta na segunda de manhã, que ela tem que dormir 8 horas por noite, que ela tem que tomar água. Né? Para ela é um outro mundo, é como se nós fôssemos os ETs falando isso para ela, porque é um mundo totalmente diferente do mundo que ela acredita, da verdade que ela acredita. Né? Aqui, continuando, diz assim, desde o surgimento do pecado no mundo, não há neutralidade. Ou estamos do lado de Deus ou contra Ele. Quando eu li esse texto, eu lembrei daquela história que muita gente conhece, de um cristão que está em cima do muro, e de um lado tem os anjos do Senhor e de outro está o demônio. E os anjos do Senhor falam assim para ele, vem para cá, desce do muro, vem para cá, tal. E o demônio, tranquilo, andando de um canto para o outro, tal. Aí o cristão se entra no muro, olha para o lado e fala assim, demônio, você não vai falar nada? Eles estão torcendo para ir para o lado deles e você está tranquilo aí? Ué, o muro é meu, não preciso me preocupar. Então, assim, quando você decide que você não vai tomar partido, você já tomou. Né, já está decidido. E isso é muito ruim, porque hoje em dia a gente vê isso assim claramente. Muitas pessoas que... Aquela história, né? Se você diz que você está certo, tá bom, você está certo. Se você diz que está errado, tá bom, você está errado. E isso é muito ruim, né? Porque Deus quer que nós tomemos o partido dele, que nós estejamos do lado dele. E muitas vezes as pessoas falham exatamente nesse aspecto. E aí a lição faz uma comparação que eu achei super interessante, que é a comparação entre Balaão e Judas. Ela faz como que um gap, né, no meio da lição e faz essa comparação para nós pensarmos. Né? Balaão, uma pessoa que atrapalhou e muito o povo de Israel quando eles estavam no deserto, e Judas na época de Jesus. Como que a gente podia fazer essa comparação entre eles e o que isso traria para nós de exemplo, para nós que esperamos em breve ir para o céu? O exemplo maior aí que a gente vê é que nas duas pessoas a gente vê o ministério de Deus atuando. Jesus Cristo falou constantemente na vida de Judas. Tenho certeza que em algum momento ele foi tocado, ou vários momentos ele foi tocado, e todas as vezes ele falava não internamente, apesar de viver todos os dias ao lado de Jesus, porque era um dos 12 que estavam ali com ele. Balaão também teve seu momento de, vamos dizer assim, não exatamente de conversão, mas de sentir de muito perto Deus falando com ele, porque ele foi chamado pelo seu, vamos dizer assim, o seu rei, para amaldiçoar o povo de Israel. E ele ia fazer isso, que ele tinha um poder para isso, vamos dizer assim, poder espiritual. Mas quando ele abria a boca... E aí, Deus fala exatamente a ele através de um animal. Então a gente vê que, e foi claro, ele percebeu que era Deus e ele não amaldiçoou o povo de Israel. Ele abençoou o povo de Israel. E ele foi contra o seu rei. Ele foi contra o seu comandante. A gente vê claramente que as pessoas têm oportunidades. Aqui foram 2 exemplos bem simples de pessoas tiradas no meio de um todo. E aqui também está eu, está você, está as pessoas que estão nos assistindo, está a nossa igreja. Cada um individualmente tem também os seus chamados, diariamente.
Seja através desse vídeo, seja através de uma música que está escutando, seja através de uma pregação, seja através de um amigo que fala a você. Então, cada um tem o seu chamado e são vários chamados. E quanto mais perto a gente tiver de pessoas que estão ligadas a Deus, mais chamados eu vou ter. Porque eu vou ver o testemunho, vou ver ela falando, vou ver ela cantando e tudo mais, né? E pra gente que está dentro da igreja, aí entre aspas, é melhor, mas também pode ser muito pior, porque eu tenho mais luz e mais dia eu recebo mais luz. Mais responsabilidade. Então, quando a gente vê as consequências que aconteceram a Judas e a Balaão, quais foram? Negativas. Porque um se suicidou, o outro realmente foi contra Deus, apesar de um animal falar com ele. Na verdade, Deus falar através de um animal para ele. E ele não, inicialmente ser tocado, depois rejeitar tudo isso, a gente vê que os chamados para essas duas pessoas foram negados. O endurecimento do coração de cada uma delas. E isso também pode acontecer comigo e pode acontecer com a pessoa que está nos assistindo. Porque o chamado é diário. Deus tem trabalhado nisso constantemente. O Espírito Santo tem trabalhado nas pessoas, eu tenho certeza disso. Só que vai chegar um momento que Deus vai falar, chega, acabou minha misericórdia, acabou minha graça, agora é juízo, né? Do mesmo jeito que acontecia com os povos, vai acontecer também com o nosso mundo atual. E Isaías 9, versículo 6, fala o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros. Chamaremos ele de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui está a nossa maior esperança. Jesus Cristo que foi enviado ao mundo para dar salvação a todas as pessoas, antes e depois dele, antes e depois de sua morte. Então essa é a nossa maior esperança. Então a gente convida também mais uma vez, mais um chamado, mais um toque do Espírito Santo para que você realmente aceite a Jesus Cristo, que é o Rei da Paz, né? É um aspecto que me chama a atenção, tanto na história de Balaão quanto de Judas, é que ambos foram movidos pela riqueza. Né? O rei Balaque mandou lá a mensagem, olha, vou te cobrir de ouro, vou te realizar todos os seus sonhos. Judas, quando pensou em 30 moedas de prata, nossa, vou ficar assim, muito feliz, tal. Ambos, o problema deles era a riqueza, mas a riqueza em si, ela não é problema. O problema é quando você coloca a riqueza como prioridade. Tem muita gente rica que faz atos de bondade, de benevolência, que eles têm condições de fazer, e eles estão felizes com eles fazendo isso. E muitas vezes as pessoas, no caso desses dois, né, eles enveredaram por esse caminho e, digamos, tem pessoas que acham, mas a riqueza fazia mal para eles. Não, a riqueza, ela é inanimada, né? Você é que escolhe se aquilo vai ser prioritário na sua vida ou não. E isso faz a gente pensar, né? Quais são as nossas prioridades, né? Hoje em dia, nós sempre falamos, né? Jesus está voltando. Onde você está nesse momento? E a lição termina falando exatamente isso. Todas as nações tiveram um período de oportunidade. Aquelas que invalidaram a lei de Deus avançariam de um estágio de impiedade para outro. Os filhos herdariam o espírito rebelde dos pais e fariam pior do que eles haviam feito, até que a ira de Deus caísse sobre eles. A punição não foi menor por ter sido adiada. Isso está no Comentário Bíblico Adventista, volume 2. Aqui ele reforça a importância do DNA. Né? Não tem como você ser diferente daquilo que você recebeu por herança. E isso é inconsciente. Esses dias eu estava vendo um testemunho de uma moça que a mãe morreu no parto dela. Então ela nunca teve qualquer contato com a mãe. E ela cresce, vai cuidar da sua vida, e o sonho dela era montar uma ONG, né, para as pessoas que são solitárias, que são órfãos de mãe. No caso dela, ela teve outros problemas com o pai. Então, assim, ela estava realmente sem família. Ela foi criada pelos avós paternos, mas ela não tinha assim o pai e a mãe junto com ela. E ela funda uma ONG exatamente para apoiar as pessoas que viveram essa situação dela. E as pessoas falam para ela: escreve um livro, conta essa história. Então, ela falou assim: mas eu vou contar a história desde quando? Desde que eu nasci? Fazer uma autobiografia? Mas a minha história começou antes. Começou com a dificuldade da mãe engravidar, de toda essa situação que a mãe viveu e do falecimento da mãe do parto. Aí ela resolve contactar a família da mãe.
para conhecer um pouco da mãe dela. Isso ela já tinha 23, 24 anos mais ou menos. Quando ela contacta, ela foi super bem recebida, a família gostou muito de revê-la e tal, mas aí ela descobre uma coisa fascinante, que o sonho da mãe dela era montar uma ONG para que essa ONG cuidasse dos necessitados. Então, às vezes, as pessoas elas não acreditam no poder do DNA, no poder da genética, mas mesmo sem ter contato nenhum com a mãe, ela conseguiu realizar o sonho da mãe e ela teve o mesmo sonho. Então, por isso que Deus muitas vezes falou, né, destrói as crianças também, porque elas tinham aquela maldade no coração que não era delas, né, veio por herança genética, não tinha como. E se eles continuassem vivos ali, eles fariam a mesma coisa, eles iam tornar o mundo ruim, assim, mesmo crescendo sem os pais e talvez até revoltados, né, porque os pais foram mortos pelos israelitas, então, por isso que Deus muitas vezes ele dava essa autorização. E é importante a gente lembrar da lição dessa semana também, que essa genética que eles tinham é que fazia com que eles se afastassem cada vez mais de Deus. Inclusive aqui tem um trecho que eu achei muito interessante também, que fala assim: Jesus Cristo é a sua armadura, esconda-se nele e o maligno não perturbará nem confundirá a sua fé. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com trechos da Escritura que nós não entendemos, nós pensamos assim, nossa, esse Deus está muito estranho, né? Eu vou ficar com Jesus, que é o Deus amor, né? Só amor, e eles esquecem de fazer esse link com a Bíblia, que é toda interligada. E o inimigo faz isso. Ele faz com que as pessoas se afastem da fé por trechos que elas desconhecem das Escrituras. Mas quando nós nos entregamos a Deus e conhecemos a sua palavra, ele nos mostra que Deus em todos os momentos agiu com amor. E infelizmente, muitas vezes, por amor, ele teve que autorizar a destruição das pessoas, né? Isso é muito triste, né? Aqui fala que patriarcas e profetas, como tudo na Bíblia, é essencial conhecer o contexto e o pano de fundo. Exato. Como vimos, o conflito cósmico e o tema de Deus como juiz são cruciais para entender as guerras contra os cananeus. Isso aqui foi um exemplo, os cananeus, mas existiram outros povos que aceitaram e outros povos que não aceitaram o chamado. Então, infelizmente e felizmente, infelizmente que as pessoas não aceitaram, e felizmente porque as pessoas que aceitaram vão ter as suas recompensas. Olhando para nós hoje, infelizmente porque algumas pessoas que nós conhecemos não aceitaram e morreram quando Jesus Cristo voltar, morrerão, vamos dizer assim, e felizmente porque o pecado teve um fim. Ainda bem. E aí a gente vai estar com uma recompensa eterna, Exato. Que é viver no mundo ao lado de Jesus e sem pecado. Então a gente tem que entender o pano de fundo, o grande conflito, que isso é o grande tema, a adoração entre Deus e Satanás, a quem adorar, a quem seguir, e aí entendendo isso é que a gente vai entender por que todas essas coisas aconteceram dentro da Bíblia do Velho Testamento. E até hoje, né? Porque crianças nascem, já tem câncer logo no início. Então são coisas que a gente só entende com um pano de fundo. Não culpando a Deus ou culpando até mesmo o inimigo, mas existe um pano de fundo por trás de tudo isso. E o objetivo é entender isso para depois a gente entender as pequenas coisas que vivemos com elas hoje, né? Nós nunca podemos nos esquecer que Deus continua no controle. E isso faz toda a diferença, né? Pode encerrar para nós com uma oração? Muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Que o Espírito Santo continue trabalhando em nós e por nós para que estejamos mais próximos de Ti. Esse é o maior pedido que temos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.